Se a sua intenção é depois desse vídeo preparar suas receitas, eu já vou te dar uma dica. Tire os teus ovos da geladeira e deixe eles ficarem em temperatura ambiente. Oi pessoal, hoje o vídeo é de preparos essenciais na confeitaria. Hoje a gente vai fazer os 3 tipos de merengue. Merengue francês, merengue suíço e merengue italiano. E antes da gente fazer esses preparos, eu vou passar pra vocês algumas dicas aí bem importantes pra gente fazer um merengue bem bonitão. Primeira coisa, já comecei o vídeo falando disso, é pra você colocar os teus ingredientes, na verdade os teus ovos em temperatura ambiente, porque quando a clara está em temperatura ambiente, ela monta melhor, ela fica mais firme e dá uma estrutura muito melhor pro teu merengue. Então tira os ovos da geladeira e já deixa eles em temperatura ambiente. Segunda coisa é que os utensílios que a gente for utilizar nesse preparo precisam estar muito bem limpos e desengordurados. Então, por exemplo, quem tem o bol da batedeira de plástico que acaba criando aqueles vincos por conta do uso e que acaba acumulando gordura, passa uma água quente e depois passa um limãozinho para garantir que toda essa gordura vai embora. O limão ajuda a retirar essa gordura e aí os teus utensílios ficam bem limpinhos. Para quem tem uma batedeira de mão é tranquilo, é só pegar um recipiente de vidro porque vai ajudar bastante e vai garantir que o merengue monte certinho e fique bem bonito. Ainda na questão de utensílios, é importante que os seus utensílios estejam muito bem secos, porque merengue não combina nem com gordura e nem com água. Então os ovos estão em temperatura ambiente, está tudo higienizado e tudo desengordurado, sequinho, a gente já pode começar a fazer o merengue francês, que é o merengue mais instável e também o mais fácil dessa lista. E o merengue, gente, nada mais é do que uma mistura de claras com açúcar, basicamente isso. O merengue francês é o mais fácil, como eu já falei, e ele é utilizado para preparos que posteriormente vão ser assados. Então, por exemplo, suspiro, pavlova, pirulito de suspiros. Ele é um merengue que no início as claras não são cozidas e nem assadas e nem nada. Então a gente sabe que tem algo aí chamado salmonela, que é bem sério, bem importante a gente lembrar e não utilizar o merengue francês em preparações que não vão ser assadas depois. E para fazer o merengue francês, eu indico que você utilize o açúcar de confeiteiro impalpável. E como eu não tenho um açúcar impalpável aqui hoje, eu vou fazer um açúcar junto com vocês. No meu processador aqui eu coloquei 1 xícara de açúcar refinado e mais meia colher de chá de amido de milho. O amido de milho nessa receita, ele vai ajudar, por exemplo, na pavlova, a fazer aquela casquinha mais crocante e mais espessa. Então vai ficar uma casquinha bem mais bonita aí do teu pavlova ou do teu suspiro. E aí a gente vai processar o nosso açúcar com amido de milho até virar uma farinha e aí a gente tem um açúcar impalpável. Nosso açúcar está pronto, a gente vai começar a bater as claras. E as claras a gente vai bater até ponto de neve. Quando as nossas claras chegarem no ponto de neve, a gente vai começar a acrescentar o nosso açúcar. E aí eu vou colocando de colher em colher, porque eu coloco uma colher, espero ele dar uma montada, aí coloco outra, espero dar aquela firmada de novo. Quando chegar aí mais ou menos na metade do açúcar, a gente vai colocar umas gotinhas de limão, e aqui vai de olho mesmo, é só umas gotinhas porque o limão ajuda também a dar estabilidade nas nossas claras. E volta para terminar de colocar todo o açúcar até o final. E aí quando a gente colocar todo o nosso açúcar, é só a gente esperar o ponto que a gente deseja. E aqui eu deixei o meu merengue em ponto de gancho. E aqui uma dica para quem for fazer suspiro com esse merengue, a temperatura do forno, para quem quer aquele suspiro bem branquinho, bem lisinho, você coloca o teu forno em mais ou menos 80 graus. Ele vai ficar branquinho, vai formar casquinha e vai ficar bem legal. Pra quem gosta daquele suspiro mais marronzinho, que ele fica caramelado por dentro, fica que ele puxa, você coloca o teu forno em 130 graus, deixa ele pré-aquecer nessa temperatura, coloca o teu merengue lá dentro, aí ele vai dar aquela marronzada, você diminui para 80 e deixa ele finalizar de assar. Aí ele vai ficar caramelado por dentro, com aquele chicletinho e marronzinho por fora. Do merengue francês também é muito tranquilo de você gravar. É sempre você fazer 1 para 2. 1 de clara para 2 de açúcar. Então, por exemplo, se você utilizar 2 xícaras de claras, você vai utilizar 4 xícaras de açúcar. Se você utilizar 3 xícaras de claras, você vai utilizar 6 xícaras de açúcar. É sempre fazer o dobro da proporção de claras
claras que você tem. O nosso segundo merengue é o merengue suíço. Ele é um merengue um pouquinho mais estável do que o francês e a mesma proporção da quantidade, 1:2, 1 de claras para 2 de açúcar. Mantém a mesma coisa, só que o modo de preparo dele é diferente e as utilizações também. Esse merengue é mais utilizado pra gente finalizar tortas, pra gente também fazer pavlova. Inclusive eu sempre faço pavlova com ele, porque ele fica mais estável, então a hora que eu levo pro forno, obviamente o teu açúcar e a tua clara já vai dar aquela derretida, vai dar aquela cedida e vai perder um pouco o formato que você fez original. Com o merengue suíço, eu já consigo manter um pouquinho mais esse formato e a gente consegue um resultado melhor. Aí você também pode decorar tortas, fazer finalizações, torta de limão para depois passar o maçarico, fica uma delícia. Todos esses preparos são feitos com o merengue suíço. E para esse merengue a gente vai colocar meia xícara de claras para 1 xícara de açúcar, colocar no recipiente e levar em banho-maria até atingir entre 50 e 55 graus. Bem importante é que essa misturinha não pode passar de 55 graus. A gente precisa que o açúcar derreta e não fique nenhum grânulo de açúcar. Então você vai passar o teu dedo entre as claras e você não pode sentir nenhum grânulo de açúcar. Açúcar derretido e na temperatura correta, a gente vai levar esse preparo para a batedeira para bater em velocidade média para começar a montar o nosso merengue. Daí você vai ver que o merengue vai pegando aquela forma bonita, brilhosa e bem branquinho. Aí a gente também vai acrescentar umas gotinhas de limão para ajudar a estabilizar todo o nosso merengue. E o merengue suíço, na verdade, é o meu preferido. Eu acabo utilizando ele bem mais do que os outros, porque eu acho que a textura dele fica muito mais bonita. Ela fica uma textura veludada, bem lisinha, e eu adoro usar esse merengue para basicamente tudo. O preparo é o merengue italiano e aí as proporções desse merengue elas já mudam um pouquinho porque o preparo dele também é bem diferente. Então primeiro a gente precisa fazer uma calda de açúcar para depois verter nas nossas claras que já começaram a ficar em ponto de neve. Deu para captar, né? E o merengue italiano ele também é utilizado para fazer finalizações, para a gente fazer trabalhos em bicos, finalizações em tortas, decorações e tudo mais. Mas ele é muito utilizado também para fazer mousse. Ele é a base das mousses, então a gente utiliza esse merengue porque ele é bem mais estável do que os outros. E a gente garante que a mousse vai ficar bem firme e aerada. E aí, esse é um merengue que não precisa ir pro forno de jeito nenhum. E para iniciar esse preparo, a gente começa colocando meia xícara de claras na batedeira para bater bem devagarzinho. Enquanto isso, a gente vai preparar a nossa calda de açúcar. E para calda de açúcar, a gente vai utilizar 1 xícara de açúcar refinado mais 1/3 de xícara, vai colocar dentro de uma panelinha e vamos colocar mais 110 ml de água. Aí você mistura água com açúcar antes de levar pro fogo, porque depois que a gente levar pro fogo não precisa mais mexer. Enquanto isso, a nossa clara está montando em ponto de neve. Aí a gente vai esperar a nossa calda chegar a 117 graus. Aí a nossa clara já vai estar montada em ponto de neve, a gente retira a calda do fogo, leva para a batedeira para verter em fio na nossa clara. Galera, foram os 3 tipos de merengue, as 3 utilizações diferentes e os 3 modos de preparo diferentes. Eu espero muito que vocês aproveitem essas receitas e façam muitos outros preparos com elas. Um beijão e até a próxima!